Trouxe meu último livro para você que foi lançado agora na Bienal. Só perguntar uma coisa, como você está aqui no chat, se você está aqui? Nós a questão, ó, tá comentando aqui. Eu sei. Ah, tá. Que é isso daqui, É Marcos? meu novo livro, Entrevista com a Solidão, aonde é um livro inteiro para falar sobre solidão. Como nasce a solidão, o que é que a gente faz com ela. Vamos fazer um programa só sobre isso, cara. Eu acho esse assunto Não é? fantástico. É um assunto bem interessante e tem um marcadorzinho que fofo, que sou eu. Olha que legal. Porque, cara, eu acho que nunca a gente teve tantas pessoas sofrendo com a solidão num mundo onde você tá conectado com todo mundo, você tá vivendo apertado com outras pessoas ao seu lado e mesmo assim as pessoas se sentem sozinhas. Solidão é interna. Você pode estar no meio do Rock in Rio se sentindo absolutamente sozinho. No meio do estádio de futebol. Se sentindo absolutamente sozinho. Gritando e abraçando as pessoas e mesmo assim. Se sentindo absolutamente sozinho. E aí isso dá complicação. Aí a gente quebra internamente mesmo. E aí eu acho que Fernando já deve ter visto muito isso. Pessoas que quando deprimem se isolam profundamente. Solidão é causa e consequência de depressão. Uhum. Um dos princípios que a gente tem quando a gente fala de transtornos do humor ou adoecimento mental é a questão dos vínculos. Que nem o Márcio falou, você pode estar no meio de uma multidão, você pode ter milhões de likes, pode ter um monte de gente que gosta de você, mas quando aqueles vínculos primários, aquela cumplicidade a gente não encontra, aí que a solidão pega. Você vê astros de rock tirando a própria vida e você fala, cara, o primeiro pensamento é, cara, todo mundo ama ele, o cara é rico, milionário, Sim. rico, tem fama, deve ter todos os amigos do mundo, e aí? Sabe quem nessa circunstância eu vi assim? O Sylvester Stallone. Não sei se vocês viram. Tem um documentário, eu não sei em qual stream que tá, que chama Sly. E ele próprio participa e eu acredito que até produz. Tô pra assistir, vale a pena então? Vale demais. Pra quem gosta, quem viveu os anos 80, o sucesso que ele fez. Rock é um dos filmes da minha vida, né? E a história, a trajetória dele pra emplacar o Rock. Ele vendeu o cachorro dele pra fazer o filme Rock, sabe dessa história? Eu sei. Aí depois, quando rolou, ele comprou de volta o cachorro. Quem é que vende o cachorro? Quem é que vende o filho? O cachorro é um não, filho. E pior, quem é que... O cara, depois que comprou, como que ele devolve depois que ele pegou carinho pro cachorro? Não, a história não é que ele vendeu pra pegar grana, é que ele tava sem dinheiro pra alimentar o cão. Essa é a história. E que assim que ele ganhou a grana do filme, ele foi lá e pegou de volta o cachorro. Mas eu a história dele que você dizia. Pois é. Imagina, um cara com o sucesso que ele teve, filhas maravilhosas, uma família, toda a trajetória dele. Mas ele fala que... Quantos anos ele deve ter? Lene, se puder ver, mas deve ter mais de 70 anos. E ele fala, sabe o que ele fala, Vilela? Ele fala assim, talvez grande parte da aprovação que eu busquei de pessoas, dos desconhecidos, dos meus fãs, pode ser pela aprovação que eu não tive do meu pai, tentando substituir. Então é o que eu falo, aqueles vínculos primários, aquela família nuclear, tem a forma que tenha, mas que dá aquele amparo quando a gente precisa, aquele ombro, aquela cumplicidade faz toda a diferença e é insubstituível. Quando eu vi isso do Stallone, para mim foi um grande exemplo. Um cara com o sucesso dele, com a fama que ele teve, com um monte de fã que adora ele, ele falou, talvez eu tenha buscado tanto a aprovação desse pessoal, de todo mundo, porque eu não tive a aprovação do meu pai. E aí, talvez quem esteja assistindo possa dizer, eu gosto de ficar sozinho. Mas isso não é solidão. Solidão não é escolhido, solidão é imposto. Quando você gosta de... eu gosto de ficar só, lendo, assistindo minha série, estudando. Isso não é solidão. Solidão você não escolhe, solidão é imposta. Tem outra palavra para isso? Para esse tipo de pessoa que gosta de ter em português tem, em outras línguas não tem não. Mas em português a gente usa solitude. Eu ia falar isso. A gente usa solitude. Mas para fazer essa diferenciação entre um estado em que eu escolho e um estado onde eu sou colocado. Quer eu seja colocado porque eu sou um grupo minoritário, e aí eu sou realmente colocado, eu sou apartado da sociedade. A gente vê muito isso com os velhos, por exemplo, né? A solidão da pessoa idosa. Poxa, né? que triste, né? São completamente apartados e aí eles deprimem, eles começam a ter transtornos de ansiedade. E também a questão do escolher. Eu quero estar só hoje porque eu estou afim. Eu vi certa vez Marília Gabriela dizendo uma coisa interessante, que a partir das 18 horas ela não atende mais ninguém.
nem os netos liguem para ela, porque ela não atende. Sério? A partir das 18 eu quero estar só. Eu quero ficar no meu canto sozinha, no meu apartamento, curtindo minha vida. Pronto, tá certo. E tem gente que faz uma coisa que eu acho incrível, que eu não consigo. É viajar sozinho e curtir fazer isso. É uma coisa que eu nunca me diverti. Eu sempre precisei ter ou amigo, ou namorada, ou filho. Eu me divirto mais, eu aproveito mais quando eu tenho alguém do lado para falar, olha aqui isso, ó, vamos fazer tal coisa. E tem gente que viaja sozinho super bem e fica meses, às vezes, sozinho. Eu tenho essa dificuldade, assim. Porque, na verdade, essas pessoas, elas não estão sozinhas, né? Elas estão sozinhas no sentido de terem alguém conhecido. Verdade. Mas elas fazem enturmam, vínculo né? em cada lugar É o que falam. vão. Eu prefiro, em cada lugar, elas aproveitam mais porque elas realmente se integram, né, no local. E quando você tá com a sua família, você meio que é um núcleo lá visitando aquilo. Você não vai para um bar para conhecer gente, você não vai para uma balada. Você fica mais... Faz sentido. Quantos anos? 78 anos. O quê? 78 anos. Stallone? O Stallone tá com 78, mano. 1946. Tá melhor que nós, hein? Tá melhor que nós. Não é? Bem melhor. Ficaria aqui do lado e falar, aí, vocês estão acabados. Rodamos de pneu murcho. 78. Ele também tem uma... Não sabia desse lado dele, não, que ele tinha falado isso. Mas a gente vê muitas pessoas assim, né? Robbie Williams, né, também com problema. Ai, foi ele, uma pessoa que fez tantos outros rirem, tão adorado, tão querido, tem alguns filmes tão marcantes, né? Sociedade dos Poetas Mortos, por exemplo, é um filme Bom Dia Vietnã. E também solitário, porque a gente vê, né? É uma coisa invisível, é uma coisa que às vezes as pessoas, como o Marcos falou, as pessoas às vezes são jogadas nisso. E uma das coisas que joga as pessoas na solidão é a depressão. Por vários motivos, Aliás, o sentimento de solidão, depressão é um transtorno muito complexo, a gente pode conversar muito bem hoje, mas o sentimento de solidão faz parte do quadro da depressão. Ah, é? Então, estão os dois lados da mesma moeda. A solidão faz parte do quadro da depressão, o sentimento de solidão. E por outro lado também, o comportamento na depressão leva as pessoas a uma introspecção, a um isolamento muito perigoso, associado a essa solidão. Uma coisa alimenta a outra. Exatamente. Isso que é É perigoso. uma via de mão dupla, Faz sentido. Eu não vou sair, não vou encontrar com as pessoas porque eu tô mal. Porque as pessoas podem perceber, eu não sei o quê. Aí você vai ficando pior porque você ainda não tem ainda o contato. Porque eu queria entender isso, né? O ser humano precisa realmente do contato das pessoas? Ou é possível um cara que vive na caverna, um cara que... Não, tô bem sem... Sabe? Eu tô colocando um extremo, né? Aqueles ermitões... A gente realmente precisa do contato? A gente precisa se relacionar com as pessoas? Ou o ser humano pode... Eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente. Não, eu tenho convicção que sim, precisa do contato. Evolucional, pela evolução da gente, você acha isso? Sim, sem sombra de dúvida, em todas as fases da vida. Tem um conceito que ficou muito na moda recentemente, que veio da física, depois a psicologia adotou, aí foi para a psicologia organizacional, que é a questão da resiliência. Tá. Muito se fala sobre isso. Agora, quais são os fatores que isoladamente fazem as pessoas crescerem de uma maneira mais forte do ponto de vista psíquico? Que é resiliência, né? Vamos lá. Resiliência vem da física, que é uma característica do material. Depois de sofrer uma torção, tração, pressão, voltar para a configuração original que ele tinha sem grandes fissuras, sem nenhuma lesão estrutural. Do ponto de vista psicológico, resiliência é isso. Você vai passar por um estressor, vai ter um aprendizado com aquele estressor, mas depois você volta para o seu equilíbrio emocional de antes, levando o aprendizado, porventura, que você tenha naquela experiência. E um dos fatores associados à resiliência na vida adulta, olha isso, é a questão dos vínculos que você tem na primeira infância. Desde a primeira infância. Então, o ser humano é um ser social desde que sai do útero. Aquele contato materno, aquela vinculação com a mãe. Aquilo vai ecoar pelo resto da tua vida. Pelo resto da vida. Desculpa, doutor, eu queria pegar gancho nisso para falar de um estudo que foi feito em 1946, por René Spitz. Ele fez um estudo muito interessante porque você tinha, depois da Segunda Grande Guerra, um número de órfãos. Os hospitais, os asilos estavam lotados de homens mortos, né? Então, os pais mortos, você tinha muitos órfãos. Criancinhas, bebês. E Spitz, as pessoas começaram a se dar conta de uma coisa que ninguém conseguia explicar. É que aqueles bebês tinham tudo. Eles tinham cuidado, eles tinham banho, eles tinham roupa, eles tinham comida, eles tinham...
mas havia um número de mortalidade entre esses bebês muito grande e do desenvolvimento de doenças mentais também. E Spitz foi tentar entender por que isso acontecia, já que eles eram tão bem cuidados. E ele descobriu algo que ele passou a chamar de hospitalismo, que no final das contas essas crianças desenvolviam transtornos mentais severos ou chegavam a morrer porque elas tinham tudo. Elas só não tinham o contato humano. Elas não tinham quem botasse no braço, quem fizesse o chamego, quem dissesse quem é o bonitinho da mamãe, cadê essa barriguinha e dá um beijo e tal. Aquele que dá um amparo na hora do choro, na hora que algo não tá dando errado. A gente morre sem isso. Sabe aquela música, a gente não quer só comida, a gente quer... Pois é, a gente morre sem afeto. Sem o outro a gente sucumbe. A gente morre mesmo. Isso aí que o Marcos falou é muito bem sedimentado na literatura, é um conhecimento bem... E eu falei de evolução por causa disso, né? Porque o ser humano, a gente chegou até onde chegou por viver em comunidades. Ser gregário, de dividir tarefas, de se proteger, de se montar aquecer, estratégia. montar estratégia e tudo mais, né? E ao longo da vida, isso é importantíssimo. Então, é o que eu digo, desde o útero a gente precisa de alguém para se desenvolver. Desde dentro do útero, saindo do útero, e ao longo da vida, como é que é? Uma criança se formou bem, um adolescente se formou bem, e aí vai ser sozinho? Não. Tem um estudo muito interessante, é o maior estudo sobre a felicidade que existe, que é o estudo de Boston, que acompanha pessoas desde a década de 30 até hoje. Aí alguém pode pensar assim, pô, acho que já morreu todo mundo, sim, mas acompanha as famílias também, né? E acompanha os descendentes, desde pessoas que estudaram em Harvard até operários, profissionais braçais lá da região também, e segue essas famílias. E é um estudo que avalia a felicidade e satisfação com a vida. Aí começaram a pesquisar quais seriam os fatores mais associados à satisfação com a vida. Será que quem estudou em Harvard é diferente de alguém que tem um trabalho mais simples? Não. Será que tem a ver com recursos financeiros, salvo os limites de uma carência? Não. Também parece que tem pouco a ver. Será que tem a ver com a saúde física? Tem a ver, mas nem tanto assim. Aí estão falando assim, ele é psiquiatra e vai falar que é a saúde mental, né, que tem a ver com a felicidade. Tem a ver, obviamente. Mas não era o principal fator. O principal fator era o quê? A qualidade dos vínculos que você forma ao longo da vida. Esse é o fator mais associado à felicidade. Fala assim, mas você passar perrengue. Cara, tem alguém do lado para te amparar, para te ajudar, para te dar um consolo, para batalhar junto com você. Essa sensação gregária é importantíssima. E se passar até uma doença física, você sofre menos tendo bons vínculos. Até uma doença mental, você sofre menos tendo bons vínculos. Por isso que eu desvio, como eu fiz agora. Desvio tudo que é lugar que eu tô, minhas palestras, eu desvio o assunto para falar disso. Se você quer investir na sua felicidade, fortalece os seus vínculos. Por isso que animal de estimação não entra nisso. Olha, hoje em dia entra, mas não substitui. Não substitui. Não, né? de jeito nenhum. O vínculo humano, sabe, essa capacidade empática humana, que é uma capacidade quase sobrenatural que o ser humano tem, isso não substitui. E ao longo da vida. Por isso que eu costumo dizer não sei, depende entre a sogra e o cachorro. Então, um ponto muito importante aqui, hein? Não sei quem é mais empático, acho que o cachorro. Mas tudo bem. De modo que eu costumo dizer assim, Vilela, sabe? Essa frase, a felicidade você tem que encontrar dentro de você. Eu entendo até o sentido dela, sob um certo ponto de vista pode ser verdade, cara, mas um dia eu vou escrever um livro e o título vai ser A Felicidade Está nos Outros. Sim. É isso que a experiência, a filosofia, o conhecimento humano e os estudos científicos mostram. Por isso que, uma vez eu vi o Marcos falando, o ser humano é um ser social e ponto final, e para ser feliz você tem que se socializar bem. Não tem jeito. E aí não é ter milhares de amigos não, porque ninguém tem de fato. Mas aqueles vínculos primários, familiares, aqueles amigos mais próximos que é a família que a gente escolhe, isso a gente tem que alimentar ao longo da vida. É verdade. E isso nos liberta, por exemplo, da solidão na velhice. A única forma de você não ser um velho solitário é se você tiver amigos. Porque filhos, se você criar bem, eles vão embora. Se eles ficarem na sua casa até os 40, porque você não criou bem. Exato. Se você criar bem, eles vão embora. E, bom, casamento, relacionamento, em algum momento um dos dois vai morrer. Se a relação durar tanto, em algum momento um dos dois vai morrer. Então, a única forma de você não ficar só é tendo, de fato, amigos.